em Lucas, capítulo de número 13, versículo 22 ao 30, sendo que nós vamos meditar especificamente no versículo 24. Lucas, capítulo 13, do verso 22 ao 30, sendo que nós vamos meditar hoje especificamente no versículo 24. Nos diz assim a palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Eu vou ler novamente o versículo que nós vamos estar meditando hoje, versículo 24. Respondeu-lhes Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Veja, o texto que nós lemos, ele relata uma certa ocasião em que o Senhor Jesus estava caminhando e alguém aborda o Senhor Jesus com a seguinte pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? O Senhor Jesus então se volta para aquela pessoa e diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para aquela pessoa, não é, que fez a pergunta a ele: você está preocupado com a quantidade de pessoas que vão ser salvas? Você deveria estar preocupado se você vai ser uma dessas pessoas salvas. Você deve se esforçar por entrar pela porta agora, pois virá o dia em que muitos vão querer entrar por ela, procurarão entrar por ela, mas não poderão. Veja, queridos, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é algo seríssimo. Suas palavras nos lembram, meus queridos, que por mais que Deus ele seja soberano na salvação dos pecadores, porém, ele não isenta o homem de suas responsabilidades. E ao mesmo tempo, ele nos alerta para o perigo de nós não sermos salvos. Então hoje eu gostaria, queridos, de meditar apenas neste versículo de Lucas capítulo 13, verso 24. E nós vamos tirar algumas lições deste versículo. 3 lições que eu gostaria de destacar nesta noite, juntamente com os irmãos. A primeira delas é que nós podemos observar aqui neste versículo uma descrição do modo de salvação. Nós temos isso aqui, uma descrição da maneira como Deus vai salvar o pecador. Veja que nesse versículo o Senhor Jesus, ele descreve o modo da salvação, ele chama o modo de salvação de a porta estreita. A porta estreita é a porta
que vai nos levar ao perdão, é a porta que nos leva à paz com Deus, é a porta que nos leva à vida eterna. Todos os que entram por esta porta serão salvos, é o que diz o Senhor Jesus Cristo aqui. E todo ser humano precisa entrar por esta porta necessariamente para ser salvo. Pois, segundo a própria Escritura, nós nascemos debaixo do pecado, nós nascemos condenados, nascemos em rebeldia contra Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas louvado seja Deus, porque Ele providenciou um caminho, Ele providenciou uma entrada, Ele providenciou uma porta de reconciliação com Ele. Mas a pergunta que fica é: como é que nós podemos encontrar esta porta? O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 10, verso 9, ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, ao dizer que era a porta, Cristo está nos ensinando que é por meio dele, é por meio da obra sacrificial dele, que nós podemos ter acesso a Deus, ter paz com Deus, sermos reconciliados com Deus. Jesus também afirma aqui em Lucas capítulo 13, verso 24, que a porta ela é o quê? Estreita. Mas em que sentido esta porta é estreita? No sentido de que não é ela que se adequa a nós, somos nós que temos que nos adequar a ela. Então, para muitos, essa porta ela é extremamente estreita. Ela é estreita demais para aqueles que amam o pecado e não querem se afastar dele. Ela é estreita demais para aqueles que amam os prazeres pecaminosos deste mundo. Ela é estreita demais para aqueles que possuem justiça própria e pensam que merecem ser salvos por causa das suas boas obras. Entretanto, algo que precisa ficar claro, algo que é importante demais e que nós precisamos ressaltar, é que apesar desta porta ser estreita, esta porta ela está sempre pronta a se abrir. Nenhum pecador é proibido de entrar por ela. Todo aquele que desejar pode entrar por ela, e aqueles que entrarem por ela serão salvos. A condição é que se arrependam, creiam, confessem o nome de Cristo como o seu único e suficiente Salvador de suas vidas, e aí serão salvos. Embora esta porta ela seja estreita, milhares de pessoas já entraram por ela e foram salvas. Nenhum pecador foi recusado, por mais que fosse o maior dos pecadores. Mas aqueles que buscaram entrar por ela foram salvos. Pense que grande privilégio você tem ao ser colocado diante desta porta. Muitos que viveram neste mundo não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas você hoje é apresentado a ela. Uma segunda lição que eu gostaria de destacar é que o Senhor aqui, ele traz uma ordem muito clara: esforçai-vos. O Senhor Jesus traz uma ordem muito clara: esforçai-vos. É interessante porque, com frequência, nós observamos na palavra de Deus que basta uma palavra para a gente tirar inúmeros ensinamentos para as nossas vidas. E eu creio que esse é um caso em que nós podemos olhar para esta expressão que é utilizada pelo Senhor Jesus Cristo aqui, esforçai-vos, e tirar diversas lições para as nossas vidas. Claro que o Senhor Jesus, e é preciso deixar claro isso aqui,
ele não está ensinando que a salvação pode ser alcançada pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias obras. Mas esforçai-vos aqui, queridos, nos ensina algumas lições preciosas sobre a nossa responsabilidade. Aquilo que nos cabe. Aquilo pelo qual nós vamos ser cobrados. Porque senão o Senhor Jesus não tinha dito, esforçai-vos. Veja, esforçai-vos nos traz algumas lições. Esforçai-vos nos ensina que Deus lidará conosco como seres responsáveis. Não devemos ficar parados sem fazer nada, pois Cristo exortou diversas vezes, dizendo: venham, arrependam-se, creiam, peçam, busquem, batam. A nossa salvação, ela é uma obra exclusiva do nosso Deus, com certeza, mas é nossa responsabilidade fazermos aquilo que a palavra de Deus nos manda. Se estamos perdidos, a responsabilidade é toda nossa. A salvação é uma obra soberana de Deus, mas se nós estamos perdidos, a responsabilidade é toda nossa. É isso que a Bíblia nos ensina. Esforçai-vos ensina que também que devemos, de forma diligente, utilizar os meios estabelecidos por Deus a fim de que o busquemos. Devemos ler a Bíblia, devemos meditar nela, devemos orar, devemos participar do culto público, devemos participar dos sacramentos, devemos usar os meios que Deus nos deu para que pudéssemos buscá-lo. Esforçai-vos também, meus queridos, nos ensina que ser preguiçoso em relação aos assuntos espirituais é pecado. Deus ordena que você se esforce e não há desculpa para que você se negue a proceder assim. Esforçai-vos nos ensina a respeito do grande perigo de você estar do lado de fora da porta estreita. Morrer do lado de fora da porta significa estar perdido, sem esperança por toda a eternidade. Esforçai-vos condena, meus queridos, muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, que foram batizados, que são membros de uma igreja, mas que quando se trata dos assuntos espirituais, eles não se esforçam. Eles não se esforçam. É doloroso ver como muitas vezes pessoas que se dizem cristãs, mas que não se esforçam em nada pela sua vida espiritual. Elas vão se esforçar, sim, muitas vezes pelo seu emprego. Elas vão se esforçar com toda a dedicação por ganhar mais dinheiro. Elas vão se esforçar, sobre os assuntos desta vida. Mas quando diz respeito aos assuntos espirituais, você não vê da parte delas nenhum esforço. Você só vê ela falando que crê, que faz parte de tal igreja, que é membro, que foi batizado, mas não há nenhuma evidência de que de fato foi salvo. Muitas pessoas que, quando se trata de fazer algo para o bem da sua alma, não se esforçam. Não se esforçam. Então, queridos, essa palavra aqui, ela tem muitas lições para nos alertar. Uma terceira lição que eu gostaria de tirar deste versículo é que aqui também você vai encontrar uma profecia terrível. Uma profecia terrível. Qual é a profecia? Veja aí o verso 24. Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão.
Jesus aqui, meus queridos, ele está se referindo à sua segunda vinda, quando ele retornar para julgar este mundo. Ele está falando daquele dia em que a paciência de Deus vai ser findada com os pecadores desta existência. Quando o trono da graça for substituído pelo trono do juízo, quando a porta estreita for obstruída, trancada, e ele diz, naquele dia muitos procurarão entrar por ela, mas não vão poder, não vão poder. O Senhor Jesus diz que muitos serão impedidos de entrar no céu para sempre. Ele não está falando de poucos, ele está falando de muitos. E é interessante como a Escritura ela sempre apresenta uma clara desproporção entre aqueles que serão condenados e aqueles que serão salvos. Enquanto poucos serão salvos, muitos serão condenados. E a questão é, você tem se esforçado por entrar pela porta estreita? No final, só será salvo aqueles que entrarem por ela. Para você que não é crente, não suponha que seja necessário você cometer grandes crimes para que você seja condenado e pereça eternamente. O caminho da preguiça espiritual, o caminho de não se esforçar, também leva ao inferno. O Senhor Jesus também nos ensina aqui que muitos naquele dia compreenderão a verdade, mas depois do tempo oportuno. É interessante porque certamente, queridos, muitas pessoas serão condenadas e naquele grande dia vão se lembrar de que foram expostas ao Evangelho, de que alguém pregou a respeito de Cristo e da sua obra redentora, alguém apresentou a porta, mas por alguma razão ela não quis entrar, seja por incredulidade, seja por amar os seus pecados mais do que qualquer outra coisa, seja porque os ídolos do coração, ela não quer abandoná-los. Mas o fato é que naquele grande dia, ela vai entender que a mensagem do Evangelho é verdadeira, de que somente por meio daquela porta haverá salvação, e ela vai querer entrar, mas aí já não vai ter como, porque ela perdeu o tempo oportuno. O tempo já vai ter passado. Não haverá nenhuma possibilidade de salvação para elas, só a tristeza por terem escolhido a porta larga, a porta que é mais fácil, a porta em que o pecador vai por ela tranquilamente, sem nenhum incômodo, prazerosamente realizando os seus desejos, as suas vontades e fazendo aquilo que este mundo tanto incentiva, aprova e recomenda. Gostaria de trazer algumas aplicações. Como eu disse, hoje nós vamos meditar somente neste versículo. Primeira aplicação: permita que eu faça a você uma pergunta simples e uma pergunta bem direta. Você já entrou pela porta estreita, sim ou não? Veja, eu não estou perguntando a você se você acredita na porta, acredita que um dia vai entrar por ela. A pergunta é: você já entrou por ela, sim ou não? Você está do lado de dentro dela agora?
Se não, saiba que os seus pecados não estão perdoados. Você não nasceu de novo e não está pronto para morrer. E ao morrer, você vai perecer eternamente. Pense que o tempo que você tem aqui neste mundo é um tempo muito curto. Pessoas morrem todos os dias. Pessoas com a sua idade, mais novas que você, mais velhas, estão morrendo todos os dias. Você não sabe quanto tempo você tem aqui. O tempo que você tem aqui é curto. Em breve você vai ter partido deste mundo. Em breve será tarde demais. O mundo vai continuar, mas você vai estar em uma sepultura e a sua alma estará no inferno. Mas veja, hoje você está diante da porta, diante de Cristo, do seu sacrifício. Se você se arrepender, se você crer, você vai poder adentrar esta porta. Deus te chama para que você entre por ela. Jesus está pronto para salvar aqueles que se achegarem a Ele. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas você precisa entrar. Por mais que saibamos que a fé é um dom de Deus, que é Deus quem de fato convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas quem se arrepende é o homem, quem crê é o homem. Mas eu gostaria também de trazer uma aplicação àqueles que estão na igreja e que são batizados, são membros da igreja, estão participando de alguma denominação evangélica. Cuidado para que você não esteja se auto-enganando ou se enganando. Você pode fazer parte de uma igreja e não ter entrado pela porta. Veja que no contexto aqui Jesus está falando para os judeus. E ele vai falar que naquele dia muitos, quando a porta estiver fechada, vão dizer: olha, mas nós comíamos e bebíamos na tua presença, o Senhor ensinava nas nossas ruas. E ele vai dizer: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ou seja, nós precisamos estar atentos, queridos, porque não basta sermos cristãos, nós precisamos ter de fato um encontro real com Cristo. Precisamos de fato ter nascido de novo. Precisamos de fato viver uma vida que glorifique a Deus, para que possamos ser salvos. Como é que está a sua dedicação a Cristo, a sua vida espiritual, aos meios de graça? Você evidencia de fato ser uma nova criatura? Você produz os frutos dignos de uma pessoa que realmente se converteu? Frutos de arrependimento, frutos de verdadeira fé? Então, esteja atento. Entenda que o Senhor Jesus exorta você nesta noite. Exorta a todos nós. Em último lugar, desejo também fazer uma pergunta a todos aqueles que já entraram pela porta. Você tem falado sobre essa maravilhosa bênção a outras pessoas? Você tem falado a respeito da porta, a respeito de Cristo, a respeito do sacrifício do Senhor, que Ele é a única porta, o único caminho, a única verdade que pode nos conduzir, de fato, à vida eterna? Ao se converter, André contou imediatamente ao seu irmão a respeito de Cristo. Filipe fez o mesmo com Natanael. Quando Saulo, o fariseu, se converteu,
diz Atos 9:20, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Uma das consequências naturais de nós termos de fato entrado pela porta é o desejo também de compartilhar essa maravilhosa verdade de que Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Veja, em João 9:4, o Senhor Jesus diz: trabalhemos enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O homem que procura mostrar a seu próximo a porta estreita, está fazendo aquilo que Deus deseja dele, aquilo que Deus aprova. Deus quer que eu e você possamos propagar essa mensagem do Evangelho ao máximo de pessoas possível. E veja, queridos, eu pergunto, dentre aqueles com quem você tem contato, com quem você conversa, com quem você trabalha, com quem você estuda, você convive com muitas pessoas que não entraram ainda pela porta estreita? Você tem falado da porta estreita para elas? Você tem falado da porta estreita para aqueles que são da sua família, que são seus amigos? Veja que aqui tem uma profecia terrível. Naquele grande dia, muitos vão procurar entrar pela porta, mas não poderão. Veja, meus irmãos, nós, ao lermos estas palavras, nós devemos sim nos preocupar com aqueles que nós amamos, nos preocupar com aqueles com quem nós vivemos. Precisamos sim dar a esta oportunidade de que eles possam ouvir o Evangelho e entrarem pela porta estreita. Obviamente essa é uma responsabilidade de cada um, mas cabe a nós, enquanto igreja, apresentar a porta. Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite a fazermos isso. Amém.